neste momento, vamos unir nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. O Deus que deu a arca que salvou Noé é um Deus que salva hoje através da fé. Meu Deus e meu querido Pai, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu entro em oração juntamente com todos os meus irmãos. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, que o Senhor que nos conhece por dentro e por fora, Senhor, socorre-nos na nossa necessidade, recebe nossa gratidão pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Senhor, há pessoas, meu Deus, que estão com o seu coração aflito, que estão com o seu coração cheio de medo do futuro, do amanhã, preocupados como será o seu próximo dia, enfrentando problemas de saúde, problemas de relacionamento, doença, solidão, síndrome do pânico, abandono, falta de dinheiro e de alimento, meu Pai. Meu Deus, são tantos problemas que somente o Senhor pode ajudar essas pessoas. Precisamos do Teu Espírito Santo, do Teu Espírito de vida, para levantar, meu Deus, esse irmão, essa irmã, que está desanimado, com a fé abalada, com a confiança enfraquecida, pensando em desistir pelo cansaço das lutas, ou porque até o pecado já se instalou. Meu Deus, não deixa, meu Pai, em nome de Jesus, levanta este irmão e arranca do seu coração o espírito da derrota, do fracasso. Faz ela e ele de novo ser um vencedor. Nós choramos por toda a família Candelária, por todos aqueles que estão comigo ligados e aqueles que ainda vão chegar. Aonde a minha voz chega, meu Deus, que chegue também a Tua bênção, o Teu poder, o conhecimento da Tua palavra. Nós oramos para que o estudo de hoje seja, meu Deus, um tempo de crescimento para todos os meus irmãos. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te oramos. Amém. Amém e graças a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com vocês, com a casa de vocês, com a família de vocês. Que Deus abençoe a cada um nesta manhã. Visite aí a tua casa, meu irmão, aonde quer que você esteja, em casa ou em qualquer outro local. Nós queremos aproveitar e já mandar a nossa saudação, os meus agradecimentos. Quero agradecer a você, meu aluno, que com muita boa vontade, com generosidade, com esse coração abençoado, se uniram para me dar esse lindo presente no meu aniversário, agora quarta-feira passada, quando nós fizemos 60 anos. Eu quero agradecer de coração a todos vocês. Foi lindo, 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 viu? A todos aqueles amigos também, minha família, e a todos que se lembraram de nós, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Assim, os dias se tornam mais felizes, mais alegres, sabendo que a gente tem tanta gente que nos considera. Recebi inúmeras, centenas de felicitações. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Castilho, um grande abraço. Diana, minha amiga, Paraíba, em tela. Meus amados, bom dia para vocês, que a graça do Senhor Jesus seja com todos, tá bom? Eu quero aproveitar e mandar o meu abraço para todas as pessoas que nos acompanham, não é? Nessa escola, aqui pertinho e de longe também, não é? Um carinho especial para todos os irmãos que estão fora do país, fora do Brasil, em Portugal, Júlia,
Márcio, Cacilda e mais alguns. Na Suíça, família do meu amigo Charles. No Japão, Massaro. Nos Estados Unidos, Neemias, Marconi, toda a família e outros que estão nos acompanhando. Olha, e também aqueles que nos acompanham aqui de perto, todos vocês da Candelária, e também até aqueles que não são de Candelária, são de outras igrejas, mas que nos acompanham e que têm nos mandado palavras de incentivo e de carinho. Deus abençoe vocês. Tudo isso é Deus na minha e na sua vida, tá certo? Muito bem, eu quero ir direto ao ponto hoje, porque o tema é bastante melindroso, mas muito abençoador. Então presta atenção, abra sua Bíblia. Ivanice, seja bem-vinda, minha irmã, lá de Minas Gerais, e tantos outros que estão aqui, Rosângelas, Rejane, tem mais alguns rostinhos aqui que eu não estou conseguindo ver. Neide Marinho, minha querida amiga, irmã. Thompson, força, meu irmão, grande abraço. Quem mais? Stephanie, meu Deus, Natália, Rômulo, Jesus, quanta gente por aqui. Oh, Leandro, grande abraço, querido, você é de Deus. Vamos lá, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 20. Abra aí tua Bíblia, Êxodo, capítulo 20. Deixa a tua Bíblia aberta, deixa a tua Bíblia física ou a Bíblia eletrônica no celular, no tablet, abertinha aí, para a gente hoje tratar de um assunto, de um tema bastante interessante. Então eu quero que você deixe sua Bíblia aberta. Ademilde Viana, minha querida amiga, receba meu amplexo fraterno e carinhoso. Um grande abraço, Ademilde. Vamos lá, Êxodo capítulo 20. Apenas um versículo tão pequenininho como o da semana passada, mas que tem uma grande importância na vida dos cristãos bíblicos. Então vamos lá? Muito bem. O tema de hoje é o 7º mandamento. Prepare aí o seu coração, sua Bíblia. Se você puder, tenha uma caneta em mãos e um papel para você tomar nota, fazer suas anotações, as inspirações do Espírito Santo na sua vida, enfim, aquilo que eu vou falar que você possivelmente não conhecia ainda, aí você anota, tá bom? Entre aqueles que reconheciam o valor extraordinário da palavra do Senhor, e que sabia que a palavra do Senhor, como diz o profeta, não volta vazia, e se dedicavam ao estudo das Escrituras, existiu um grupo de pessoas lá na Inglaterra que ficou conhecido como os puritanos. Os puritanos, eles eram cristãos que adoravam a Deus de uma forma diferente da igreja oficial da época, que era a igreja lá, a anglicana, e por isso eles eram de alguma forma perseguidos no seu tempo, há muitos anos atrás, lá na Inglaterra. Os puritanos, irmãos, tinham um cuidado tão grande com a palavra, irmãos, e que tinham por hábito, tendo apenas um culto por domingo, e por questões de dificuldades de deslocamento, não é? Eles faziam só um culto, e eles ouviam ali a palavra naquele culto, anotavam tudo, voltavam para as suas casas e novamente se reunia com a família, o pai, a mãe, os filhos, os agregados e todos aqueles que estavam ali morando, e liam novamente tudo que ouviram, com a intenção de que esta palavra ficasse gravada na mente e no coração da família. Os puritanos foram
muito perseguidos, tiveram que fugir, não é, da sua terra natal, que é a Inglaterra, em busca de um lugar que pudessem ter liberdade para cultuar, adorar a Deus do jeito deles e viver a comunidade deles. E foi assim que alguns desses irmãos em Cristo foram viajando outros mundos, o Novo Mundo, por exemplo, né? Alguns colonos deles chegaram ao Novo Mundo, aquilo que depois veio ser chamado de Estados Unidos da América, né? Eles foram para lá e ali lançaram suas bases para uma vida comunitária que tinha como princípio o texto da palavra de Deus. Você vai entender porque eu estou contando um pouco dessa história. As leis das cidades aonde eles formaram eram organizadas por eles e eram leis tiradas das escrituras. As leis civis que eles faziam para viver a comunidade eram leis tiradas da própria palavra. E eles procuravam ter um cuidado muito especial sobre aquilo que nós já temos estudado aqui durante 8 semanas, não é? Que é os 10 mandamentos. Eles eram muito coerentes com a palavra, muito severos, fiéis à palavra, e tinham os 10 mandamentos como a sua regra de fé e prática. E dentro desses 10 mandamentos, né, eles tinham o cuidado de fazer com que todas as cidades ou as comunidades aonde eles estavam fundando e colocando famílias para morar, que seguissem à risca a palavra de Deus. Quando alguém cometia algum pecado, né, ou até mesmo o texto que hoje nós vamos ler, adultério, isto era visto com tanta severidade que o adúltero ou a adúltera, eles tinham que, de forma pública e visível, passar a andar com a letra A bordada ou costurada na roupa, e na cor escarlate, para que chamasse bem a atenção. A lei do Senhor por eles era levada muito a sério. Irmãos, eu não estou a dizer isto querendo dizer que deveríamos fazer o mesmo, claro que não tenho essa intenção, mas apenas para chamar a atenção da diferença que existe entre o tempo que os puritanos viveram e os dias de hoje. E os dias de hoje. Hoje a realidade é muito diferente. Eu não sei quantos dos meus alunos, quantos de vocês, quantos dos meus irmãos sabem ou têm conhecimento que existem livros, não é? Que supostamente escritos por pessoas que têm o curso superior, mestrados, com títulos doutorais, e trabalham na área de psicologia e com, vamos dizer assim, o suposto objetivo de ajudar a desenvolver relacionamentos conjugais. São pessoas que se apresentam como conselheiros matrimoniais. E esses conselheiros matrimoniais, doutor, e portanto, se são doutores, nós, na nossa cultura aqui, a pessoa, desde que tenha antes do seu nome um DR ponto, ou seja, doutor, né, já achamos que essa pessoa tem todo o conhecimento, tem toda a verdade. Esses ditos conselheiros matrimoniais que escrevem esses livros, que existem os livros aí, alguns deles. Agora segura aí. Esses ditos conselheiros defendem coisas que, para um relacionamento conjugal poder ficar estável e poder manter-se firme durante muitos anos, sabe o que é que eles aconselham? Sabe o que é que eles dizem no próprio livro? Como conselheiros matrimoniais, sabe qual é o conselho desses doutores acadêmicos, psicólogos? Segura aí, se você estiver sentado, fica sentado, se estiver em pé, se senta. Sabe o que é que eles dizem? Eles dizem que é bom de vez em quando apimentar o relacionamento com uma experiência extra matrimonial.
Ficou indignado? Eu também. Mas é o que está escrito nos livros de hoje, nas orientações dos conselheiros matrimoniais, que se dizem doutores e entendidos de relacionamento humano. Irmãos, esses indivíduos com títulos doutorais desses livros, para aconselhamento de casais, recomendam o adultério, porque entendem que essa atitude pode ajudar o casal a se manter juntos mais tempo. É possível isso, irmão? Irmãos, nós vivemos em uma cultura em que o adultério é algo extremamente normal e aceito como normal, principalmente se for cometido pelo homem. E há locais em que pessoas têm liberdade até de trocar de casais. Eles vão a lugares com essa característica, não é? E lá tudo isso é normal. Essa é a cultura em que nós vivemos hoje. É por isso, irmãos, que cada vez mais, quando olhamos à nossa volta, temos dúvida de que estamos vivendo em uma cidade, uma sociedade que se diz cristã conservadora. Ou não nos demos conta de que nós estamos vivendo em uma Sodoma e Gomorra. Mas a lei do Senhor não mudou. A lei do Senhor não mudou. Está escrito na sua Bíblia, que nós temos estudado aqui os 10 mandamentos, e hoje nós vamos estudar o 7º mandamento, que está no livro de Êxodo, capítulo 20, o versículo 14. Êxodo capítulo 20 e versículo 14. E é tão curto o versículo que todos sabem de cor. Diz o seguinte, Êxodo 20 e versículo 14: não adulterarás. Não adulterarás. O mandamento do Senhor, dado ao seu povo através de Moisés, ele diz respeito a todas as relações sexuais mantidas antes do casamento, ou aquelas mantidas por pessoas casadas, que são casadas, mas que mantêm relações sexuais com parceiros que não são os seus cônjuges, ou seja, traição. Presta atenção, nós vamos mais profundo. Assim como a semana passada, não é apenas o ato de não adulterar, ou a semana passada não era apenas o ato de matar, mas nós fomos mais além, porque a lei do Senhor, ela é muito mais profunda. E hoje nós temos o Espírito Santo. Jesus nos explicou exatamente tudo quanto precisávamos entender sobre a lei do Senhor. E temos o Espírito de Deus em nós, que nos faz lembrar todas as coisas e que nos esclarece nossas dúvidas. E você vai receber um conteúdo poderosíssimo hoje no seu coração. Anota aí. Irmãos, o Senhor proibia qualquer tipo de relacionamento sexual ou seja, extraconjugal. E esta lei, não adulterarás, era feita para preservar a santidade da relação, presta atenção, da relação mais íntima e pessoal que Deus criou para os seres humanos, chamado casamento. Provavelmente nós poderíamos ler de uma forma mais positiva esse mandamento. Eu anotei aqui uma outra forma da gente olhar para a frase, a lei não adulterarás, e interpretarmos com a seguinte leitura:
preservarás a santidade do casamento. Algumas coisas importantes, irmãos, nesta lei. Em primeiro, eu quero dizer a vocês que é muito claro, de que a lei não está a condenar o ato sexual em si. Não há uma condenação da lei ou de Deus do ato sexual, não é? O sexo também não é um tabu para os cristãos bíblicos, não é? Não é algo sujo ou maligno, não. Talvez para algumas pessoas seja até difícil ouvir sobre isto na igreja, não é? Sobre relacionamento sexual, sobre sexo, não é? Mas e podem se sentir incomodados, não é? Até por uma questão de cultura mesmo, não é? Mas, irmãos, o sexo, ele foi criado por Deus. O sexo foi criado por Deus, não é? A palavra de Deus nos mostra isto de forma bem clara e sem nenhuma dúvida. Foi Deus que criou o ser humano com esta possibilidade. Ele nos fez seres com desejos, com necessidades nesta área, na área sexual, para que encontrássemos a plenitude dessa necessidade sexual na união matrimonial. Você está entendendo? Para que encontrássemos plenitude dessa necessidade que todos nós, todo ser humano tem, que é a necessidade sexual, que encontrássemos a plenitude na união matrimonial. O sexo foi criado pelo Senhor e inclusive ordenado ao primeiro casal. O Senhor fez o primeiro casamento, foi Deus que fez, né? E após fazer este primeiro casamento, ele disse ao casal: multiplicai-vos, né? O Senhor ordenou que eles tivessem essa experiência, a experiência do sexo, para que pudessem se multiplicar, né? E dentro do casamento, irmãos, o Senhor o fez para ser uma bênção. O sexo é um prêmio. Logo, para nós não há dificuldade de falar desse assunto. Se nós queremos ser crentes fiéis que seguem a Bíblia como regra de fé e prática, né? Nós não temos que ter nenhum tabu com relação a isso, porque isso foi criado por Deus. E Moisés, mas o negócio está desmantelado no mundo. No mundo está. Mas no reino de Deus, aonde nós vivemos, na família de Deus onde nós vivemos e nos regemos pela sua palavra, né? O problema, como sempre, foi que o maligno tomou algo que Deus criou e o transformou em algo sujo. Você está me entendendo? O diabo foi mais adiante ainda. Ele conseguiu escravizar o homem a este aspecto da carne do corpo, sabendo que isso torna o homem fraco, sabendo que isso torna a mulher e o homem impotentes diante dos seus ardis. Através da tentação física, o inimigo tem conseguido prender, acorrentar milhões de pessoas. E eu lhe afirmo que o inimigo, ele não parou aí, ele vai mais adiante ainda. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. O inimigo tomou a palavra amor, que é uma palavra que representa a essência do nosso Deus, amor. O inimigo tomou a palavra amor, uma palavra santa, usada nas escrituras, não é?
para descrever a ação de Deus e, certa altura, falar até da própria essência de quem Deus é, porque João escreveu: Deus é amor, né? O inimigo foi tão longe que ele pegou essa palavra e associou a degeneração daquilo que Deus tinha criado, de tal maneira que tornou-se até difícil de usarmos esta palavra, porque parece que ela perdeu o seu valor, a sua santidade. Vamos, irmãos, entender o valor da sua santidade. Para nós cristãos, a relação sexual no contexto do casamento é natural e um prêmio para uma relação consentida por Deus, pois é uma necessidade, pois é necessária e também abençoada por Deus. Mas o inimigo pegou a palavra amor no mundo de hoje e transformou amor em sexo. Você está entendendo? Então ele degenerou aquilo que Deus tinha criado. O escritor da carta aos Hebreus, ele diz o seguinte: o escritor da carta aos Hebreus, ele diz o seguinte: venerado seja entre todos o matrimônio, e o leito sem mácula. Venerado seja entre todos o matrimônio, e o leito sem mácula. O versículo é o 4 do capítulo 13 de Hebreus, você que gosta de anotar. Hebreus 13 e o versículo 4, ele diz assim: venerado seja entre todos o matrimônio, e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Mas como então, né, irmãos, evitar este pecado? Se entretanto o mundo está dizendo para as pessoas, para todos, todos os dias, em todas as comunicações possíveis e imaginárias, de que o adultério não é pecado, isto é o amor entre duas pessoas do mesmo sexo ou não, do sexo diferente ou do mesmo sexo, é o amor. Isto é algo natural. Temos que agir de forma liberal e não privar-nos dos desejos. O importante é ser feliz, é o que diz a cultura de hoje, o mundo de hoje. Mas aqui você vai aprender na palavra do Senhor o entendimento e a explicação para compreendermos o coração desta lei. Temos que ouvir uma pessoa. Se nós queremos entender perfeitamente a lei de Deus, nós temos que ouvir uma pessoa: Jesus. E nós vamos consultar Jesus agora. Vamos consultar? Vamos sim. Mateus capítulo 5. Jesus disse algumas coisas sobre esse assunto que nós estamos estudando. Mateus capítulo 5, e talvez aqui vale a pena você inclusive abrir a sua Bíblia também, para recordar o que disse o nosso mestre. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 27. E o Senhor Jesus, ele sempre repassou para os seus discípulos a explicação, o coração, a alma, o espírito da lei. Não a lei escrita, mas o espírito daquelas palavras que foi ditadas por Deus a Moisés. E o Senhor repassou isso. E no versículo 27 o Senhor diz, com toda a autoridade que tinha como Messias enviado, como Deus Filho e como Filho de Deus, ele diz o seguinte: ouviste o que foi dito. Ouviste o que foi dito.
Versículo 27, capítulo 5 de Mateus. Não cometerás adultério. Agora vem a palavra dele. Eu, Jesus, porém, vos digo, que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, qualquer que atentar, ou seja, que observar, que olhar, que fitar os olhos e cobiçar, ou desejar, fantasiar, intentar, pensar, imaginar, qualquer que cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Essa é a lei. Essa é a lei de Cristo. Essa é a lei que você e eu estamos debaixo. E Moisés, então, não é o ato, não é o fato de concretizar o adultério. Não. O pecado está não somente no ato, mas o pecado está antes do ato no teu coração. Por quê? Porque é para teu coração que Deus está olhando. Olha bem. Portanto, ele vai além. Jesus vai além e diz assim: portanto, se o teu olho, versículo 29, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o, atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Irmãos, como era habitual do Senhor Jesus, ele vai direto ao coração do pecado. Ele vai direto ao coração do pecado. O ato de adulterar é consequência do adultério aqui, do pensamento, do adultério fantasia, do adultério descontrole dos olhos, do adultério impureza da mente. E é por isso, irmãos, que podemos afirmar, podemos dizer que o adultério ele começa, como toda raiz do pecado, lá no jardim. Lá no jardim. Ele começa quando a serpente um dia ela leva a mulher a olhar de uma forma diferente, a olhar e a fantasiar aquela árvore e aquele fruto que Deus tinha proibido, a olhar, a fantasiar, a cobiçar, a desejar, e a partir daí finalmente comer e trazer a consequência do pecado sobre todas as nossas vidas. O que Jesus está dizendo é que muito antes da prática do pecado, ele já aconteceu nos olhos e na mente. Você está entendendo? E aqui novamente, irmãos, nós cristãos que queremos viver de acordo com aquilo que Jesus ensinou, nós vamos ter que andar em choque com o mundo. É isso aí, Luiz. A árvore só externa o que está no seu interior. Maria Quitéria, seja bem-vinda, querido. Deus abençoe. Então, porque o mundo diz: o homem que é homem tem que olhar, e se for questionado, basta dizer que não, o que é bonito é para se apreciar. Já ouviu essa frase? Meus irmãos, não é isto que a palavra de Deus diz. Não foi isso que o Senhor Jesus ensinou. Pela palavra de Jesus, homem que é homem tem força. Homem que é homem tem força verdadeira. A força verdadeira se revela no controle
Homem que é homem se revela na força do controle das suas emoções, das suas inclinações, dos seus olhos. O homem cristão, que é cristão, o homem de verdade, ele não é levado pelo simples desejo, pela inclinação carnal, cedendo à tentação. O homem que é homem de verdade, o homem cristão, ele não se comporta como um animal que anda pela rua, mas ele tem a capacidade de controlar os seus olhos, a sua mente. Ele tem a capacidade de respeitar a mulher e guarda, preserva a sua masculinidade para a sua casa. É fiel ao compromisso que fez com a sua esposa. Não põe em risco a sua vida familiar. Foi isso que José entendeu lá no Egito. Você lembra? Quando ele foi tentado pela mulher de Potifar, certamente uma mulher bonita que o tentou de várias maneiras. E quando finalmente José foi levado por ela e foi encurralado, ele disse: essas palavras de José, elas devem estar escritas em um quadro na nossa mente, no nosso coração. José disse o seguinte: não posso pecar de maneira nenhuma. Está lá em Gênesis, ele diz assim: como eu faria tamanha maldade e pecaria contra meu Deus? Como eu faria tamanha maldade e pecaria contra meu Deus? O Senhor, ele usa no Antigo Testamento a linguagem do adultério para explicar inclusive a traição do seu povo com deuses pagãos, porque trata-se de algo muito, mas muito sério para Deus. Irmãos, Jesus foi tão longe nesse texto que acabamos de ler agora, Mateus 5. Jesus foi tão longe que ele nos diz que a verdade da nossa própria salvação, ela é questionada. Ele não está aqui defendendo a automutilação, não é? Cortar a mão, arrancar o olho, não. Como alguns monges da Idade Média interpretaram esse texto de forma errada e acabaram por se mutilar a si mesmo. Se olharmos direitinho para o que Jesus acabou de dizer, nós veremos que ele não está autorizando a automutilação. A automutilação, irmãos, não resolve nada. Ele não resolve absolutamente nada do que se passa aqui dentro. Você está entendendo? Porque Jesus foi além. Não é o fato, não é o ato, mas é o intentar, é o desejar, é o cobiçar. Então, se você mutila, você não vai deixar de imaginar, de pensar, de desejar. Você compreende? É muito mais profundo. Alguém pode se mutilar e continuar com a mente suja e podre. Portanto, não resolve nada se mutilar. O que Jesus está tentando é fazer uma comparação que nós chamamos de comparação hiperbólica, né? Isto é o que Jesus fazia várias vezes, né? Mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha, né, do que um rico entrar. Enfim, então Jesus fazia algumas comparações hiperbólicas para que tivéssemos entendimento da verdade, do valor daquele ensinamento, né? Então a lei sobre o adultério, irmãos, era muito mais profunda do que o simples ato em si, não é? Mas era a preservação do casamento e da santidade da relação matrimonial. Homens e mulheres estão ambos envolvidos nisso. Não é só para homem, não. Ninguém imagine que a lei não adulterarás foi dada só para os homens, não. Não é?
apesar de viver em uma comunidade, em uma sociedade machistas, não é? Mas a lei foi dada para todos, para homens e para mulheres. Homens são responsáveis, sobretudo, no sentido de guardar a sua vista, a sua visão, seus olhos, aprendendo a controlar os seus olhos e a conservar pura a sua mente. O homem cristão encontra no casamento e na sua santa esposa a satisfação natural do desejo que Deus colocou no seu corpo, e o encontra numa relação perfeita de corpo, alma e espírito. Talvez você conheça alguns casais que já perderam isso, não é? Que já perderam essa satisfação, essa completude, essa plenitude na satisfação desses desejos sexuais no seu companheiro, na sua companheira. Talvez você conheça alguns, mas isso pode ser restaurado, porque Deus é o Deus da restauração. Mas houve traição, houve mentiras, houve engano. Não importa. O que importa é o verdadeiro arrependimento diante de Deus e diante do esposo e diante da esposa. Se existe o verdadeiro arrependimento, Deus entra. Deus só não entra na história, Deus só não entra na questão quando não há verdadeiro arrependimento. Quando não há verdadeiro arrependimento, apenas um remorso, uma desculpa, uma justificativa, aí pode esquecer que Deus não está nesse negócio. Mas se existe verdadeiro arrependimento, tanto do homem quanto da mulher, seja lá pelo que for, Deus está nesse negócio e Ele vai restaurar de novo. Por quê? Porque Deus não junta caco. Deus não junta os caquinhos. Peraí, deixa eu juntar aqui para começar de novo, tudo remendado. Esqueça. Ele derrete, Ele desmancha o barro e faz novo de novo. Glória a Deus. Irmãos, a mulher cristã, ela deve olhar para este mandamento com igual cuidado também. Não é só para homem. E preservar sua mente da fantasia que hoje parece tão comum e tão estimulada a imaginar de como seria se eu tivesse um outro marido, um marido mais gentil, mais bonito, mais viril, mais rico. Todos temos muitas falhas, mas a fantasia, seja ela masculina, seja ela feminina, é apenas um engano do diabo, porque é assim que ele trabalha com fantasia. O adultério vai ao coração do casamento, ele destrói a confiança, ele quebra a fidelidade, esmaga a inocência, ele suja a pureza daquilo que Deus nos deu de tão valioso. Logo, esse pecado diz respeito ao plano de Deus, à instituição base para a sociedade, que é o casamento, que é a família. E é por isso, irmãos, que nós, Igreja do Senhor, é por isso, irmãos, que nós, Família Candelária, Igreja Batista Candelária, falamos com tanta ênfase da importância da lei, ou da importância desta lei. Como temos visto em todos os mandamentos, este também era um mandamento dado não para limitar o povo, mas para libertar o povo. Veja, irmãos, que esse mandamento, ele era um mandamento que protegia o povo. Sim, protegia o povo. Esse mandamento protegia o casamento, porque impedia que o casamento se dissolvesse. Entendeu? Esse mandamento protegia o coração do nosso cônjuge, do sofrimento, da mágoa e da perda de confiança. Desculpa. Esse mandamento protegia inclusive os filhos de uma família desfeita. Esse mandamento protege-nos, e nós temos que entender que a proteção de Deus para nós é para nos proteger de sermos levados por fantasias que nos farão cair
cair da graça, cair no desrespeito e desonra, e que no fundo descobriremos que eram apenas fantasias vazias. Esse mandamento nos liberta das tensões, das dúvidas. Queridos, este mandamento faz com que vivamos vidas mais saudáveis, confiáveis, ajuda-nos a manter a mente e o coração puro, que são essenciais para a vida com Deus, porque a palavra do Senhor diz: buscai a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Vamos rogar ao Senhor, irmãos, que nos dê mentes e olhos puros. Vamos entrar nessa batalha, porque é uma batalha. Vivemos numa sociedade onde tudo é permitido, não há pecado. Pecado para eles é considerar certas coisas pecado, ou proibir, isso é pecado. Tudo que pregamos a respeito disso, o mundo considera tolice. Tudo que eu estou dizendo aqui para você, o mundo considera tolice, desgastante, limitante. É coisa da religião cristã, porque eles não entendem nem o valor do casamento e nem o valor da família. Mas tenho certeza, irmãos, que nesta luta nós temos um grande aliado para derrotar o mal. Nós temos o Espírito Santo que foi derramado sobre nós, que nos capacita, que nos fortalece contra o mal, que nos enche de coragem para rejeitar aquilo que é desejoso, mas é pecaminoso, aquilo que atrai a carne, mas mata o espírito. O Espírito Santo nos fortalece, nos dá força para vencer. Nosso aliado, ele é forte, ele é capaz e superior, e também vencedor. Vamos, em nome de Jesus, vencer essa luta, para preservar os nossos casamentos, os nossos relacionamentos com Deus e com a igreja. Vamos contrariar a falsidade, a mentira e a fantasia do mundo. Vamos pedir a Deus a capacidade de nos mantermos puros e obedecer o 7º mandamento: não adulterarás, mas preservarás a santidade do casamento. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Chegamos ao final de mais um estudo de um dos mandamentos, o 7º mandamento. Ainda faltam 3, o 8º, o 9º e o 10º. Nós vamos terminar em 3 semanas, se Deus assim permitir, querendo Deus. Se você gostou da aula, se você aprendeu, se você recebeu da parte de Deus, deixa aí o seu coraçãozinho, deixa o seu like, recomende, compartilhe, mas diga alguma coisa, tá certo? Que Deus te abençoe, você tenha uma semana abençoada. Hoje à noite o culto, 18h30, presencial. Se você se inscreveu, vem. Se não se inscreveu, liga para o telefone da igreja, pergunta se dá para vir, se tem vaga. Vem para assistir, participar do culto, vai ser bênção hoje. Deus vai continuar falando no dia de hoje. Hoje é o dia do Senhor. De manhã, palavra de Deus. De noite, palavra de Deus. Durante todo o nosso dia, palavra de Deus. Luiz, obrigado, meu irmão. Você tem sido uma força, um braço forte aqui na escola, me ajudando aí com os textos. Muito obrigado. Rosângela, Ivanice, Deus te proteja, minha irmã, aonde quer que você esteja. Rosângela também, Thompson, Rejane, Martinha de Deus. Esse rosto lindo aqui é da minha filha, é Chile? Pai Coruja, né? Andressa, Caetano, Deus te abençoe, meu irmão. Lula, você me honra, Lula, quando me compara ao velho e bom Gamaliel. Meu Deus, quem me dera. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe. Um dia abençoado e feliz na presença do Senhor. Irmã Maria Quitéria, um grande abraço para você, minha irmã. Deus te proteja. Neuza, tchau, Deus te guarde, minha irmã. Olha, mas nós vamos voltar presencial também à escola, viu?
Nós vamos voltar, se prepare. Está pertinho da gente voltar, se Deus quiser.